tá lá o Super Esporte chegando ao vivo aí pra você nessa terça-feira fria aqui em São Paulo, 7 de julho de 2015. Hoje você vai ver como foram os desembarques do Corinthians e do Palmeiras, que já estão de olho na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. No Santos, o técnico Marcelo Fernandes tá com os dias contados. E o São Paulo renovou o contrato do zagueiro Breno por mais 2 anos. Ótima notícia pra ele. Mas a gente vai te mostrar também a reunião realizada ontem aqui em São Paulo com os dirigentes do Flamengo e do Atlético Paranaense. Eles defendem a aprovação da medida provisória do futebol, que pode ser votada ainda hoje na Câmara. Muito bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes você vai conferir um aperitivo da prova ciclística de 9 de julho, que na próxima quinta-feira vai agitar as ruas de São Paulo. Hoje você vai conhecer um hermano que nasceu em La Plata, na Argentina, mas que decidiu mudar aqui para o Brasil. Aqui ele colecionou importantes resultados da carreira e está entre os favoritos para vencer essa competição. A reportagem é do Adriano Dolfi. A gente volta já já. Até já. Ele é argentino, mas adotou o Brasil como país do coração. Francisco Chamorro teve motivos para se firmar por aqui desde 2002. Consegui ficar, arrumei minha namorada, que hoje é minha esposa, e estou aqui até hoje. Você casou então com uma brasileira e ela ajudou em toda essa, entre aspas, aclimatação, né? Se acostumar aqui com o país. Claro, sim, fui acostumado. Tenho todos meus amigos aqui. Hoje em dia, se eu vou para a Argentina, eu já sinto saudade do Brasil, já quero voltar. Fico uma semana, 10 dias lá, mesmo tendo minha família, meus amigos lá, eu já quero voltar. Atleta da Funvic de São José dos Campos, Chamorro venceu 6 provas só neste ano e é favorito ao título da corrida 9 de julho, da qual já foi campeão 2 vezes. Das 6 provas que eu venci, já tenho 2 corridas que são muito similares, que é a primeira de maio e o Campeonato de Paulista que tivemos aqui em São José dos Campos. A preparação e o treinamento ocorrem em Taubaté. A bicicleta, seu instrumento de trabalho, chega a atingir 90 km por hora numa descida. A estratégia para 9 de julho já está pronta. A estratégia que a equipe vai adotar normalmente é controlar a corrida para que se trate de chegar no sprint e eu conseguir dar minha explosão máxima nos últimos metros finais. Chamorro se sente tão brasileiro que, acredite, deixou a paixão pelo Boca Juniors da Argentina para se juntar a um bando de loucos. Por que foi esse amor logo de cara com o Corinthians? Tem tudo a ver com Boca Juniors, né? É uma equipe sofrida, né? Vamos falar, humilde. É tudo mais difícil. Tudo mais difícil, né? Tudo de raça mesmo. Tudo na raça. Sim, o nosso Super Esporte está de volta para agora a gente conversar sobre a medida provisória do futebol. A proposta é refinanciar as dívidas dos clubes. A votação deve ser realizada ainda hoje em Brasília. Ontem, aqui em São Paulo, os presidentes do Flamengo e também do Atlético Paranaense se reuniram para defender a aprovação da MP, que consideram um avanço necessário no modelo de gestão dos clubes brasileiros. A reportagem é do Alexandre Silvestre. O Movimento do Bom Senso e aliados travam há tempos negociações com a bancada da bola antes da votação desta terça-feira na Câmara, que ainda passará pelo Senado e subirá à presidência da República. Os clubes abriram mão de um detalhezinho, por exemplo, o domínio da CBF sobre a seleção. Domínio puro, do bem ou nefasto, sobre algo que pode ser considerado patrimônio cultural do país. O símbolo da seleção brasileira, das nossas cores, né, esse orgulho nacional, não pode estar subordinado a uma entidade privada que vende, que aluga, que empresta, né, para os seus benefícios próprios. E não querem nem que seja subordinado à fiscalização. Inegociáveis são alguns itens que já foram apreciados e receberam a devida, digamos, flexibilização por parte dos clubes, como certidão de débitos, prazo para pagamentos e o principal, o viciado sistema de votação nas federações de futebol do Brasil. Na Federação do Rio de Janeiro,
o Flamengo, o Fluminense, o Vasco da Gama e o Botafogo, que têm somados 100% da torcida do Rio, tem direito a menos de 10% dos votos da Assembleia Eleitoral. Bandeira e Petralha apelam para que a sociedade pressione os deputados e reforçam que os clubes, mal geridos por má fé ou incompetência, não estão pedindo perdão de dívidas. O mais importante são as contrapartidas. A partir da edição da MP, na hora que ela virar lei mesmo, tá? Nenhum clube vai poder atrasar salário, nenhum clube vai poder atrasar imposto, né? Eles vão ter que se cingir a limites, né, de gastos do futebol com relação ao orçamento como um todo, vai estar limitado o adiantamento de receitas, ou seja, os clubes vão ter que andar na linha. Com o Pires na mão, completamos um ano da maior catástrofe técnica do futebol brasileiro, quando apanhamos de 7 da Alemanha na Copa do Mundo. E ainda não batemos no sentido mais amplo e profundo da expressão, no fundo do poço. Eu acho que o 7-1 é bastante emblemático, né? Acho que a aprovação da MP não resolve todos os nossos problemas. É um ponto de partida. Então, acredito que se for aprovada a MP dentro de uma situação favorável, né, como a do acordo que nós firmamos na terça-feira, a gente vai estar dando um pequeno passo, porém importante. Acredito que vamos fazer o segundo gol, vai ficar 7-2. E aí, se a gente continuar trabalhando, a gente empata e vira esse jogo. Agora, se não for aprovado, aí é 8-1, 9-1, e aí ninguém sabe onde é que isso vai parar. Bom dia, Godoy. Feliz daquela apresentadora que pode contar com sua presença e usufruir de sua simpatia e sua beleza e também sua seriedade. Obrigado. E a minha humildade, eu tenho certeza disso, e são poucos que gozam deste privilégio. Ai, obrigada, senhor. Certo? Você sinta-se uma felizarda. Sim, por isso estou agradecendo. Inclusive, agradeço a TV Gazeta pela oportunidade. Godoy, eu acredito que você tenha gostado dessa medida, porque você é um homem justo. Não sou tão justo, não. Não sou tão justo, não. Aliás, o ser humano não é justo. E muito menos justo é o nosso poder legislativo, que perdeu a sua independência e a finalidade. Hoje, o poder legislativo, em todas as instâncias, é muito mais sócio do executivo do que cumprir a sua obrigação com independência. E essa medida somente será aprovada, votada, passada, levada adiante, se os interesses dos legisladores forem satisfeitos. Caso contrário, não vai passar, não vai adiante, porque que se exploda o mundo, que se exploda o povo. Aliás, já dizia um personagem de uma novela, né? O povo que se exploda. E é assim que o povo é tratado pelo legislativo, em todas as instâncias, em federal, estadual, municipal, é uma vergonha. Então você quer dizer que se é assim tratado o povo, você imagina que os clubes também vão ladeira abaixo? Não, de acordo com os interesses dos legisladores. Se satisfazer, vão lá, ajeitam aqueles benefícios e benesses que eles gostam, aí se acerta, aí passa, vai adiante. Mas não por interesse da sociedade, por necessidade da sociedade. E vendo aí, só o bandeira ali do Flamengo, que tem um passado limpo e um presente limpo, porque o do Flamengo, o presidente do Atlético Paranaense, pesquisa aí na internet no que ele já teve envolvido, no futebol. Aliás, só no futebol. Ô Godoy, você falou do Flamengo, eu por sinal estou de rubro-negro, o Guerreiro já está lá, já se apresentou, já está treinando, tá? Vamos ter essas informações mais tarde no Gazeta Esportiva às 6 horas da tarde. Porque agora vamos falar do ex-clube de Guerreiro, vamos falar do Corinthians. Tem uma religião que esse uniforme é outra, que essa cor é outra uniforme. Eu também sei o que você está falando. Vamos falar do Corinthians, porque ontem a equipe desembarcou aqui em São Paulo, trazendo na bagagem só um pontinho conquistado no empate contra o Goiás. Mas olha que o pessoal valorizou e muito esse pontinho. A reportagem é do Felipe Esboril.
A imprensa reunida aguardando a equipe do Corinthians. Eis que surge o presidente do São Paulo, Carlos Miguel Aidar. Desavisado, foi pego de surpresa com a presença dos repórteres e não quis gravar entrevistas porque apenas estava aguardando a namorada. Após o empate sem gols, no último domingo no Serra Dourada, a equipe do Corinthians retornou a São Paulo na manhã desta segunda-feira, trazendo na bagagem um ponto conquistado e subindo uma posição na tabela de classificação. Com 20 pontos, agora é o quinto colocado, se aproximando ainda mais do G4. A gente sabe que jogar fora de casa é difícil, ainda mais contra o Goiás no Serra Dourada. Então, quando a gente soma ponto fora de casa é importante. E agora a gente sabe que a gente tem um jogo difícil contra o Atlético Paranaense e que a gente tem totais condições de ganhar, sabendo as dificuldades também da equipe do Atlético, que está vindo bem, vindo ganhando jogos. Então a gente tem que procurar fazer o nosso trabalho de casa. A gente fez o trabalho fora, somamos um ponto e agora pensar no trabalho em casa. Você, especificamente no seu futebol, já vê uma mudança positiva, quer dizer, uma evolução desde quando você chegou? Sim, lógico. Eu estou procurando melhorar a cada jogo, como eu venho falando. Eu estou procurando fazer meu trabalho, estou procurando fazer meu papel. A cada jogo vem melhorando fisicamente, tecnicamente. E a tendência é que eu melhore cada vez mais. Estou procurando fazer isso. Então espero que nos próximos jogos esteja sempre bem para ajudar o Corinthians a conseguir vitórias. O importante é estar perto do G4, né? Até porque a diferença é muito pouca. Então um ponto faz muita diferença. Então, tem que estar sempre perto, de preferência dentro do G4, para lá na frente talvez brigar pelo título. Pela partida que fizemos, é claro que ficou um gosto ruim porque merecemos a vitória, mas por todo o desgaste da semana, do jogo que foi muito desgastante na quinta, jogar no Serra Dourada às 4 horas da tarde também pesa um pouco. Então, acho que dentro das circunstâncias a gente está levando esse ponto que vai ser importante lá na frente. É bem a mentalidade do Tite mesmo, né? De ir apaziguando e tal e não botar o elenco para baixo, né, Godoy? Nem deve colocar o elenco para baixo. O elenco já teve muito embaixo, né? E principalmente agora, que está passando por uma reformulação durante a competição. O Tite procurando mexendo em jogadores que até então eram intocáveis, né? No caso do Ralf, muito querido do torcedor. Aí aumenta a responsabilidade de quem substitui, que tem que jogar e agradar e cair nas graças para receber o apoio do torcedor, né? Então, há uma mudança muito, até quase que radical teve o Corinthians, e o Tite está sabendo administrar isso, e o que é importante, os jogadores aceitarem isso. Bom, quem também chegou ontem a São Paulo foi a delegação do Palmeiras, que venceu a Ponte Preta por 2-0. E quem acompanhou esse desembarque, né, eles vieram de Cuiabá, foi o Felipe Esboril. Vamos ver. Os 2-0 do final de semana não mexem com a cabeça dos jogadores do Palmeiras. Com este resultado, a equipe do Palmeiras conquista a terceira vitória consecutiva. Segundo o treinador, os jogadores não podem se iludir com esta sequência, já que o time ainda tem problemas dentro de campo. Esse jogo que já passou, comemoramos, vibramos com a vitória. Agora é já pensar no jogo de quarta-feira do Avaí, tá todo mundo com o pé no chão, todo mundo bem focado, que o nosso objetivo é maior do que a empolgação de qualquer um. Então, se tiver empolgação, a gente deixa por parte dos torcedores e nós, jogadores, fazer a nossa parte bem feita para alegrar a nossa torcida. O autor dos 2 gols que deram mais 3 pontos ao Palmeiras já pensa no próximo compromisso, quarta-feira, diante do Avaí. A gente vem trabalhando bem, fizemos 3 jogos bons. Agora, como falei, tem falando nas entrevistas, descansar bem, porque quarta já tem um jogo difícil, a gente precisa dar sequência no nosso resultado. Isso aí, o Dudu já marcou 2 gols no mesmo jogo, já foi uma loira lá bater uma selfie com ele, né? Sucesso. Se fosse pedreiro, queria ver se conseguia tirar uma foto, viu, cara? Com essa carinha mal acabada dele. Mas o Dudu é bonitinho. A bola deixa alguns jogadores, mesmo que medíocres, lindos, maravilhosos, né? Aliás, essa profissão... Sim. A profissão que eu vou falar é do jogador, não é de modelo. Essa profissão de jogador de futebol
Globo já foi marginalizada. Né? Quem não prestava ia jogar bola, então ele era marginalizado pela sociedade. Para arrumar uma namorada e um casamento, dava o que fazer. Hoje você escolhe quem você quer, porque elas se jogam, né? As modelos. Antes era outra coisa que a gente falava, né? As primas, né? As primas. É verdade, o Evair hoje, antes de eu entrar no ar, me mostrou um videozinho da festa junina lá do Neymar. A menina fingiu que ia tirar uma foto e foi só gravando. Tem que tomar cuidado com quem ele põe perto dele nas festinhas juninas. Mas né? aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. Não, tem que confiscar o celular logo na entrada da balada. Qual era a cor da ficha? Book rosa? Cor de rosa? Agora tá na moda, né? Verdade. Se for cor de rosa, entra. Se for cor de rosa, nós quer. Manda vir. Vamos falar de um assunto que é negro. Sem cor de rosa não tem festa também de boleiro, hein? Né? Daí eu não faço esse tipo de serviço, não me convidem, tá? Vamos sair do rosa para um assunto negro, porque o Santos está à procura de um novo técnico, Godoy. É isso mesmo. Marcelo Fernandes não deve permanecer no cargo de treinador do Peixe. Ontem à noite, o presidente do Santos, o Modesto Roma Júnior, se reuniu com o comitê gestor do clube para definir o novo técnico. Os nomes mais cotados são o do argentino Jorge Sampaoli, Doriva, ex-Vasco, o Dorival Júnior e também o Alexandre Galo. A reunião terminou sem nenhuma definição, mas a ideia é que Marcelo Fernandes volte à posição de auxiliar técnico. O Santos perdeu as últimas 3 partidas, né? E a última derrota foi agora nesse final de semana contra o Grêmio, domingo, né? E tá só com 10 pontos e já tá na zona do rebaixamento. Será que ele vai querer voltar a ser auxiliar técnico? Quem? O Marcelo Fernandes, claro que de boa? Aceita. Ele é funcionário do Santos. Ele aceita numa boa, não tem problema nenhum. E vai trabalhar com satisfação, inclusive, né, principalmente, se o técnico for camarada que ele e o Serginho Chulapa consideram gente boa. Se for daqueles que eles enquadram como mau caráter, aí terão dificuldades. O profissional contratado também. Mas primeiro o Santos precisa definir quem manda. É o presidente ou é o conselho gestor? Agora, dos nomes que estão aí, o chileno, mentira, isso é só para especulação. O chileno, mentira. Dorival Júnior, o Santos está caindo, o Dorival Júnior é especialista em cair virtualmente e ser salvo no tapetão. Então, é um bom técnico para quem está sabendo como que é lá embaixo, né? E o Doriva, a chance que teve em trabalhar num time grande não foi bem, né? Num clube considerado grande não foi bem em competição nacional. Foi campeão carioca, mas não foi bem no Brasileirão. Mas com aquele time do Vasco, aliás, os dois que foram campeões estaduais. O Vasco está lá embaixo e o Santos também. Então mostra que, às vezes, o campeonato estadual é uma mera enganação ou ilusão. Gostei. Ô Godoy, é o seguinte, já que a gente está falando do Santos, lembra que teve aquela expulsão do Geovânio, né? Pois bem, o árbitro da partida, o Felipe Gomes da Silva, está fora das 2 próximas rodadas do Campeonato Brasileiro por uma decisão da CBF. O Geovânio já tinha cartão amarelo quando ele deixou o campo para atendimento médico. Depois dele ser atendido, o Geovânio voltou para o gramado, roubou a bola do jogador gremista e partiu rapidamente para o ataque. O juiz, portanto, parou o lance e deu o segundo cartão amarelo para o Geovânio, expulsando ele da partida. O atacante alega que o árbitro havia autorizado o retorno dele ao jogo e as imagens mostram que o Felipe Gomes da Silva estava com o braço erguido de fato. Queria saber a tua opinião, Godoy. O árbitro do Paraná é um jovem, é promissor, bom árbitro, porém falta experiência, falta malícia, falta vivência que só o tempo lhe dará. E neste episódio ele foi covarde, porque ele deveria ter assumido a responsabilidade. Ele dá o sinal, ele faz o gesto para o jogador entrar.
O jogador entrou. Ele deu azar porque nesse momento aí o jogador do Grêmio fez o passe para o lateral. O Giovânio roubou a bola, porque o Giovânio já estava dentro do campo quando foi feito o passe aqui no lateral. Ele autorizou achando que o Grêmio jogaria a bola para o lado esquerdo. E aí ele autorizou a entrada do Giovânio. O Giovânio já estava em campo, quando foi o passe mal feito, ele rouba a bola e o árbitro, com medo de ser pressionado pelos jogadores do Grêmio, paralisou o jogo, marcou invasão do Giovânio sem autorização e acabou advertindo o jogador. Já que ele foi covarde de não assumir o que ele fez, ele deveria pelo menos ter sido homem de não expulsar o Giovânio. Eu errei, ou ele não errou, mas já que ele está assumindo que houve um erro, o que assumisse ele o erro, árbitro. Eu errei, ou desse sequência a jogada, Godoy? ou se paralisou como ele fez, não expulsasse o Giovânio. Mas você não acha que pode ser essa questão da falta de experiência dele? Faltou experiência, mas o princípio de um árbitro... É o caráter. É a coragem. Até para ser safado, precisa ter coragem para o árbitro. E para ele faltou coragem, ele foi covarde. Além de inexperiente, ele foi covarde, porque mesmo inexperiente, ele deveria ter assumido a responsabilidade do que ele fez. Que ele agiu corretamente. Quem errou foi o jogador do Grêmio. E corajosos demais estavam os jogadores do São Paulo no final de semana, que saíram esbravejando quando foram substituídos, como Michel Bastos. O Centurion também escreveu coisa no Twitter que não foi bacana, né? Dizendo que em 10 minutos não dava para fazer nada em campo. O Centurion, né? Falei o quê? Falei Michel Bastos? Centurion. Não, Michel Bastos foi substituído, o Centurion reclamou depois nas redes sociais. Depois todo mundo pediu desculpas e o Thiago Mendes fez também uma retratação aí. Agora parece que o clima está mais leve lá no São Paulo. Vamos ver. São os jogadores que estão querendo jogar os 90 minutos. O Michel dispensa comentário, né? Então sabemos que ele quer jogar os 90 minutos. Então isso é no calor do jogo ali. A gente acaba esquentando a cabeça, mas é tranquilo. Enquanto o Centurion, todo mundo quer jogar, né? Então ele está no direito dele de reclamar, porque quer ser titular, está brigando por isso e logo o momento dele vai chegar. Ô Godoy, como é que você vê? O jeito de trabalhar do homem, do seu Juan Carlos Osório, é assim, entendeu? É trocando, é experimentando. O que funciona melhor ali, o que funciona melhor aqui. E aí, os caras vão ter que se adaptar, meu. Ou não? O ruim é que ele não tem tempo para fazer isso. O campeonato está em andamento. O campeonato está acontecendo, jogos difíceis, o São Paulo jogando mal, não obtendo resultados. Michel Bastos não está jogando bem já há alguns jogos. Inclusive com falhas individuais, e o Centurion, você pode deixar ele jogando 2 dias, que ele é muito ruim. E o Breno renovou, né? Bom pra ele. Outra coisa, negócio de pedir desculpa, tem que ter caráter. Não desobedecer, não ser transgressor. O negócio de pedir desculpa é papo furado, tem que ter caráter. Bom, e o Breno, a gente tá vendo aí, renovou por mais 2 anos com o São Paulo. Muito bom pra ele, parabéns, que ele tenha sucesso aí nessa nova fase da carreira dele. Gente, Godoy, Cristiano Ronaldo estava jantando, não é? Viu um celular jogado na mesa, falou, oh meu Deus, quem será que foi esta jovem ou este jovem? Alguém esqueceu o celular. Cadê a foto? Ele foi lá, né, gentilmente. Moça, você esqueceu o seu celular. A moça se chama Austin Milan e ela ganhou... Quem que é esse cara aí? Cristiano Ronaldo. Você tá louco? Esse cara não é Cristiano Ronaldo. Claro que é. Acabou o programa. Não aí é sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Ele convidou a moça para jantar. Eu vou deixar meu celular por aí também, viu? Será que eu deixo lá na ESPN pro Sorin me devolver? Bom, tá bom. Hoje, 14h, o Mulheres testa a intimidade de um casal no game Entre Paredes com Vanessa de Oliveira. Assista agora, Revista da Cidade.